Graça e paz a todos, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Nesse dia estarei compartilhando com os irmãos um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Esse texto relata a história que Adão e Eva tiveram dois filhos, Abel e Caim. Em determinado momento, Caim matou o seu irmão. E dentro disso, teve algumas consequências. Sendo assim, estaremos falando nesse dia sobre o sentimento no coração do ser humano. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler na íntegra. Gênesis capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 16, que é o tema dessa mensagem de hoje. E o tema dessa mensagem é sentimentos perigosos, até onde pode nos levar. Vamos falar um pouquinho sobre os sentimentos perigosos. Seu maior inimigo é aquele que você vê no espelho. Seu maior problema não está fora, mas dentro de você. Usando o exemplo de Caim, esse texto mostra aonde pode nos levar certos sentimentos perigosos. Então vamos estudar nesse dia 5 pontos aqui que nos ensina, que nos coloca dentro desse texto, o que nós podemos aprender com esse acontecimento, com o Caim matando o irmão. Qual que é o verdadeiro inimigo do povo de Deus? Dentro disso, o primeiro tópico que nós iremos abordar nesse dia é os sentimentos perigosos, eles transpiram dentro da própria família. Dentro do versículo de número 1 ao 7, é o que nós vamos falar sobre isso, sobre esses sentimentos que transpiram dentro da própria família. Hoje se diz que o meio corrompe, que a violência ela é consequência do tráfico de drogas, das injustiças social, do descaso dos costumes. Mas Caim e Abel não tinham parentes, amigos ou inimigos. Não havia desemprego, violência urbana, nem sociedade promíscua. O mal estava no coração de Caim. É do coração que procede os maus desígnios. Então nós aprendemos, por enquanto, que não existia sociedade, e ainda assim o mal estava alojado dentro do coração do ser humano. E uma evidência disso é de Caim ter ter matado o seu irmão. Ou seja, Caim e Abel receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas histórias. Todavia, Caim era maligno, ele era hipócrita e amava a si mesmo. A gente pode observar isso no texto de 1 João 3,12. E Abel era temente a Deus, servo fiel e o amava. Nesse lar, os filhos crescem diferentes, com vocações, corações e religiões diferentes. Eles receberam a mesma educação, receberam o mesmo carinho, o mesmo afeto. E ainda assim, Caim era mau. Caim ele tinha um sentimento de perversidade. A Bíblia fala que por homem entrou o pecado, entrou a morte, mas por Cristo entrou a vida eterna e a salvação. Então o pecado, ele é adâmico, o pecado original. E no segundo tópico, vamos aprender que os sentimentos perigosos, eles transpiram até mesmo na adoração. E podemos observar isso do versículo de 5 ao 8. A adoração é a maior prioridade da nossa vida. Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa linda. Antes de Deus aceitar nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. Será que estamos dando um bom testemunho para o mundo, para as pessoas que estão aí fora? Nós somos, queridos, a Bíblia que o mundo não lê. Então nós temos que seguir aquelas recomendações de Paulo,
né, apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Aquela pessoa que não tem, né, que não se envergonha do seu testemunho, tanto dentro quanto fora da igreja. As pessoas vão olhar em você e vão falar, poxa, esse verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus, né? Ou seja, nós temos que ser exemplos para o mundo aí fora. E ele continua, né? O culto precisa ser sincero, em espírito e bíblico, de acordo com os princípios divinos, ou seja, em verdade. O culto de Abel era prescrito por Deus, estabelecia a verdade de um pecador que precisa ter seus pecados expiados. A oferta de Caim é a de um adorador autossuficiente. Abel oferece um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós podemos achar essas referências lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 21, ou também na epístola aos Hebreus, né, no capítulo de número 9, versículo de 22. Sua oferta tipicava o sacrifício de Cristo, e a de Caim o melhor dos esforços humanos. A oferta de Abel, ela foi superior, porque foi pela fé, e a de Caim foi para agradar a si mesmo. Hebreus 11:4 fala isso. Então, dentro de uma igreja, existe dois grupos de pessoas, né? Aquelas pessoas que oferecem um sacrifício agradável a Deus, né? O seu louvor, a sua adoração, santidade. Mas, por outro lado, existem pessoas que estão ali apenas com interesse, são pessoas que não nasceram de novo, nem no espírito, né? São pessoas que estão ali dentro da igreja, mas elas ainda não tiveram, né, um encontro com Cristo. Elas não estão adorando a Deus como Abel adorava, oferecendo o seu melhor a Deus, né? Estão ali oferecendo a sobra, e o Senhor não quer sobra de ninguém, né? Na igreja, o objetivo, tanto na igreja quanto em casa, o objetivo é buscar a Deus de todo o teu coração. E Deus, ele é maravilhoso. Não temos que oferecer apenas para nos mostrar para as pessoas que nós dizimamos, que nós ofertamos, que nós estamos ali, né? Do que adianta eu ir na igreja e viver uma vida dissoluta aqui no mundo, né? Então nós temos que oferecer o melhor para o Senhor. Então os sentimentos perigosos, eles transpiram, né, até mesmo na adoração. E o terceiro ponto, que os sentimentos perigosos, eles se agravam quando desprezamos a advertência de Deus. E vamos falar aqui do versículo de número 7, ou seja, os sentimentos perigosos, eles se agravam dentro de nós quando nós desprezamos as advertências de Deus, a disciplina do Senhor. Caim é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o coração. E vemos isso no versículo 6 e 7, porque se, ou seja, um apelo de Deus para a razão. Olha o que fala o versículo 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado, e porque descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O Senhor está fazendo a pergunta, e ele continua a ser: todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o Senhor está chamando ele ao arrependimento. Ele está falando: poxa, Caim, né, será que a sua conduta ela é certa, Caim? Né? Então, voltando, Caim é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o coração. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes o Senhor, ele nos chama ao arrependimento e ainda assim nós não queremos nos arrepender, nós não queremos confessar, nós não temos prazer em confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque nós não queremos nos arrepender, e isso não agrada ao Senhor. E essas atitudes fazem com que a cada dia nós venhamos a entristecer o Espírito Santo com o nosso comportamento. Então nós temos que pensar nisso. Nós estamos sendo como Caim, e nós não podemos ser como Caim. Nós temos que ser pessoas que dão um exemplo, né, um bom exemplo diante do Senhor. E ele continua: Caim, ele é chamado para o arrependimento, mas ele endurece o coração. É um apelo de Deus para a razão e o interesse pelo pecador, pela justiça, e Deus avisa, adverte, coloca sinais de alerta na estrada: meu filho, não vá, não faça, não veja, não toque,
não se misture, não deseje, né? Não se afaste da igreja. Cuidado! Mas Caim, em vez de ouvir a voz de Deus, ele endureceu mais o seu coração. Em vez de fugir do pecado, ele fez o que? Ele consumou, ele se entregou para os desejos do coração dele. Isso é mal. Ou seja, Caim, ele é confrontado por Deus depois de matar Abel e responde com a evasiva hipócrita. Em vez de se voltar para Deus, Caim fugiu de Deus e usou máscara para consumir seu pecado. Que pecado que é esse? A da mentira. Né? Olha o que fala no versículo 8: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, ele usou da mentira para poder executar o seu irmão. E a partir daí a Bíblia fala que a terra se torna maldita por causa do pecado, por causa do derramamento de sangue, né, de Abel, né, pelas mãos do seu irmão Caim. Né? Ou seja, o pecado da mentira, da violência, da crueldade e da dissimulação. E no quarto ponto e último, né, fala sobre os sentimentos perigosos. Eles não ficam encobertos e podem passar futura geração. Nada de errado fica oculto diante dos olhos de Deus. E no versículo de 9 a 17, ele fala que não há pecado que fica encoberto a Deus. Isso nós pegamos aqui no versículo de número 9 e no versículo 10. Você pode ler aí na tua casa. E o que é feito às escondidas na terra é visto pelo céu. Deus viu Adão e Eva quando comeram do fruto proibido. Viu Caim matando Abel. A Bíblia fala que Deus... Ele é onipotente, ele é onipresente, e por causa da sua onipresença, ele assistiu tudo. O Senhor, ele presenciou, né, a queda de Adão e Eva no jardim, ele presenciou a morte de Caim sobre Abel, viu Acã roubando, viu Davi na cama do adultério com Batseba, Ananias e Safira mentindo. Ou seja, Deus vê você e eu. O Salmo 139 fala um pouco sobre isso. Não tem nada em oculto que nós fazemos nessa vida. Né? Adão pecou, Eva pecou. Né? Nós podemos ver que Abel e Caim, e o Senhor estava ali, ele estava presente, porque um dos atributos de Deus, que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Né? O Senhor, tudo que nós fazemos, que nós pensamos, o Senhor ele avalia até os nossos pensamentos. E o Salmo 139 começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes de eu abrir a boca para pedir, o Senhor já sabia. Então Deus, ele conhece todo o seu procedimento, toda a tua vida. Então nada fique oculto. Então nós devemos observar essas atitudes que nós temos, esses pensamentos que sondam os nossos corações. E ele continua: a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. No versículo de número 13, o pecado, ele gera maldição, desinstala a pessoa, ele oprime, ele esmaga e ele escraviza. E é uma grande verdade, Caim não consegue ficar livre da sua memória. A marca era um estigma que não o deixaria esquecer a sua desventura. Além disso, ele não consegue ter intimidade com Deus. Olha o que fala o versículo de número 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quando nós pecamos contra a santidade de Deus, o pecado, né, literalmente nos afasta. Nós passamos a não ter mais intimidade, exceto quando nós confessamos as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e Deus, ele é rico em graça e misericórdia para nos perdoar. Amém, queridos? Ele se retira da presença do Senhor, ele não se humilha, ele não chora e ele não se arrepende. E para onde ele vai? Ele vai para Nod, ou seja, significa peregrinação, fuga, exílio. Ou seja, Caim, ele não se arrepende, ele não tem temor no seu coração em se arrepender e confessar para Deus o pecado que ele teve, que ele cometeu contra a vida do seu irmão. E assim há muitos. Há muitos dentro das igrejas, há muitas pessoas que pecam deliberadamente,
acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, e por causa disso eu posso pecar deliberadamente. E não é desse jeito. O que nos separa do homem natural, do ímpio, é o que é a graça, a misericórdia de Deus, é que nós nos arrependemos e nós pedimos perdão, nós confessamos os nossos pecados para o Senhor. E já o ímpio, ele não faz isso. Por quê? Porque ele não tem temor, ele não ama ao Senhor. Às vezes tem uma aparência, né, de temor a Deus, mas o seu coração ele não está disposto ao arrependimento. A semente do pecado que você planta hoje torna-se uma lavoura maldita amanhã. A descendência de Caim viveu nas suas pecadas. Lameque tornou-se polígamo, né? Começou a ter duas mulheres. Aqui começa a quebrar a lei do casamento que o Senhor deixou, que o Senhor instituiu. Ele era violento, assassino, enquanto Caim caiu no pecado. Lameque exultou nele. A descendência de Caim se desvia de Deus e se corrompe. Tornou-se uma geração de apóstata, de gente devassa moralmente, que embrenhou no pecado até que Deus olhou do céu e sentiu náuseas e resolveu destruir os pecadores com dilúvio. Só a partir de 7 é que se começou a invocar o nome do Senhor, no versículo de número 26. A pergunta que eu finalizo, né, essa mensagem de hoje: como será a sua descendência? O que você está semeando? Como está o seu coração? Como que está os sentimentos dentro do teu coração? Que nesse dia você reflita sobre os pensamentos que vêm sondando o seu coração. Busque a Deus, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. E Deus, Ele tem coisas lindas, Deus tem coisas maravilhosas. Então nós aprendemos que o maior inimigo do homem é nós mesmos, é os nossos desejos, é as nossas concupiscências. Mas o Senhor, Ele ouve todo o coração quebrantado, contrito, arrependido, porque o Senhor, Ele é rico em graça e misericórdia. Então que nós aprendemos nesse dia, que fica essa palavra para você. Deus abençoa, né, cada um de vocês que assistiram nesse vídeo até aqui, que o Senhor continue abençoando você e tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.